Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal. Então, se você é novo, podendo ajudar, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Estamos trazendo para vocês mais um corte aqui do nosso canal para vocês do Flamengo. Eu fiquei curioso, você não ficou? Então ele tá de volta. Então vamos lá, Cícero. Nos convença, Cícero Melo. Já. Vamos fazer um pouquinho mais de mistério, porque antes eu vou dar o factual aqui do Flamengo, que tem um reforço de última hora, que é o Bruno Henrique. O Flamengo conseguiu um efeito suspensivo junto ao STJD. Ele teria que cumprir o segundo jogo da suspensão no Campeonato Brasileiro, já que ele foi expulso na Copa do Brasil, na semifinal da Copa do Brasil, o segundo jogo em São Paulo contra o Corinthians. Já tinha cumprido um e agora tem que cumprir esse segundo jogo, mas o Flamengo conseguiu o efeito suspensivo. Ele vai estar em campo, viajou para Cuiabá, onde o Flamengo joga esta noite contra o Cuiabá às 7 horas na Arena Pantanal. Gabigol, pelo segundo jogo consecutivo, está afastado pela diretoria rubro-negra, todo aquele imbróglio, né, da saída dele, ele está punido aí por indisciplina. E o Flamengo hoje não terá o Gerson, o Léo Ortiz, o Varela e o Gonzalo Plata, todos foram liberados, jogaram ontem à noite por suas seleções e não vão fazer esse sacrifício de ir para Cuiabá. O Flamengo já não tem mais chance de conquistar o título, é muito difícil. Bom, time provável do Flamengo que eu prometi: Rossi no gol, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Alexandre a defesa. Uma dúvida no meio de campo: o Alan, o Eric Pulgar ou até o Ayrton Lucas jogando no meio de campo, ele que é lateral esquerdo. Completando o meio de campo: o Everton Araújo e o Alcaraz. E na frente, Matheus Gonçalves, jovem promissor, de olho nele, hein? Vai ser um grande jogador para a próxima temporada. Bruno Henrique no comando do ataque e o Michael. Bom, por que o Flamengo tem interesse? Já está garantido na Libertadores da América do ano que vem por ter conquistado a Copa do Brasil, mas por que o Flamengo tem interesse de sair da quarta colocação e chegar mais longe possível? Terceiro, segundo lugar, título é muito difícil. Aspecto financeiro, somente isso. Por exemplo, o quarto colocado no ano passado ganhou 40 milhões e 600 mil reais, que é a colocação que o Flamengo está agora. E os valores vão ser similares. Se ele for terceiro ganhar uma posição, já ganha 43 milhões, quase 3 milhões a mais. Se ele for vice-campeão, o prêmio passa para 45 milhões e 400 mil reais. 5 milhões a mais do que ele vai ganhar como quarto colocado. Claro que o campeão ganha 47 milhões e 800 mil reais, mas dificilmente o Flamengo vai ser campeão. Então, aspecto financeiro e também terminar o campeonato numa colocação mais honrosa, isso porque o Flamengo, já garantido na Libertadores da América do ano que vem, quer ainda ganhar os jogos que faltam, quem sabe para ser o vice-campeão brasileiro. Voltamos aos estúdios. Nossa, 3 milhões a mais ajuda na conta, hein, Bruno? Não convenceu. Pelo amor de Deus. Se não te convencer com 3 milhões de reais, vai te convencer com o quê, Mariana? Faz diferença, faz diferença. Mas informações do Malvadão, que joga às 19 horas lá na Arena Pantanal, terra de Juma Marruá. Vai, Thiago Carvalho! Para Felipe Luiz, a noite vai ser de reencontro com a última memória de um passado nem tão distante. Eu quero ficar e continuar no campo. Então o próximo passo é fazer o curso da CBF na licença A em dezembro, acaba metade de dezembro. E a partir daí, entrar no mercado de trabalho. Meu sonho é treinar o Flamengo e conquistar títulos com o Flamengo. Eu vou fazer. No dia 3 de dezembro de 2023, o ex-lateral se despedia da função de jogador contra o mesmo Cuiabá. Hoje, menos de um ano se passou e o sonho de ser treinador vem sendo realizado a passos largos e já coroado com o título da Copa do Brasil. Apesar de ter a temporada bem definida com a vaga garantida para a Libertadores do ano que vem, Felipe Luiz vai ter o trabalho colocado à prova novamente logo mais. O Flamengo tem vários desfalques para a partida contra o Cuiabá na Arena Pantanal, a começar por Gabigol. Mesmo após a reunião com a diretoria para amenizar os acontecimentos na Arena MRV, Gabriel segue afastado dos jogos. A tendência é que o atacante volte a ganhar espaço contra o Fortaleza na terça que vem. Até lá, o treinador busca outras soluções. A de hoje deve ser a mais natural. O Flamengo conseguiu o efeito suspensivo para que Bruno Henrique entre em campo. O atacante foi expulso na semifinal da Copa do Brasil e ainda resta mais uma partida para cumprir a punição de 2 jogos. Com febre, Davi Luiz não viajou com o grupo.
Luiz Araújo e De La Cruz seguem a transição física e também permaneceram no Rio. Plata, Varela, Gerson e Léo Ortiz jogaram ontem a serviço das seleções nas eliminatórias. Muito bem, campinho na tela já pra gente entender o Malvadão que está lá no Pantanal para enfrentar o Cuiabá, que é uma pedra no sapato do Botafogo há 2 anos já, né, Dorilhão? Vamos lá. Mengão vem com o Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Alexandre na esquerda, Everton Araújo jogando muito e o Alan. É Alan? Ou é Alan? Alan. Eu sempre confundo. Alan do Botafogo. Alan do Botafogo. Matheus Gonçalves na direita, Alcaraz, Michael e no ataque ele, BH, treinador Felipe Luiz, que parece, pelos debates aí, tá garantido para o ano que vem. Fernandão, já virou um momento de experiência para o Flamengo. Já tá na Libertadores. Tá na hora de o Felipe Luiz ali começar a entender como é que vai ser o Flamengo de 25, né? Faltam o quê? 5, né? Faltam 5 rodadas. É isso aí, GV. Eu acho que o Léo não jogou, né? Não foi utilizado nessa data FIFA. Pode ser que ele tenha condições. Que ele brote ali, Pode ser que ele jogue. E o Felipe, ele vai acabar tentando jogar um jogo de cada vez. Aí o Flamengo ganha esse, ganha o outro e os adversários não consigam. O Flamengo está se preparando para se construir para o ano que vem. E vai que uma coisa pode acontecer. Chances matemáticas tem. Mas eu acho que não se espera muito com relação ao Campeonato Brasileiro. É só avaliar os jogadores, ver quais podem ficar, ver como cada jogador vai desempenhar até o fim do ano, para esperar chegar o ano que vem e aí se construir para Libertadores, enfim, para o que tiver que chegar. Muito bem, vamos para o intervalo rapidinho, volto para falar de Fogão. Volta para sua reta final. E o Flamengo do Vene Casagrande pode ter a volta, sabe de quem? Do Bruno Henrique. Voltou, rodou. Anote muito bem, participa com a gente. Que feriado gostoso, hashtag SBT Esportivo. Põe na tela aí, ó. Assim você conversa com a gente, conta pra gente o que você tá fazendo nesse dia tão importante na nossa história, que é o Dia da Consciência Negra. Manda aqui pra gente no nosso Twitter. Olha, uma informação de agora, tá? O Corinthians venceu o Cruzeiro, um jogo num horário meio estranho, foi 2-1 esse jogo, e nesse momento o Corinthians atinge 44 pontos. Com um jogo a mais tudo bem que o Vasco ainda joga amanhã, e o Vasco tem 43, ou seja, o Corinthians já não tá mais nesse pessoal que tá brigando para não cair. A gente já tá entendendo que agora o Corinthians está como o Vasco da Gama, brigando por uma vaga ali sul-americana ou até na Libertadores. A gente já fala sobre o Vasco daqui a pouco. Vene Casagrande, você tem alguma informação sobre a provável escalação para o Flamengo de hoje? Não tem nenhuma informação, o Felipe Luiz não chegou a esboçar nada. O que eu posso dizer é o que eu colocaria em campo. Eu estava até anotando aqui enquanto a gente estava fazendo a transição. Pensando aqui nos jogadores que estão disponíveis, sempre lembrando, o Flamengo tem 13 desfalques para esse jogo, dentre lesionados, enfim, suspenso e até mesmo afastado, como é o caso do Gabigol, são 13 desfalques. E mesmo assim, o técnico Felipe Luiz ele pode ter o time titular com Rossi no gol, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre, meio de campo com Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz, Matheus Guimarães e os 2 atacantes Michael e Bruno Henrique. Ou seja, tá ruim? É aquilo que o Felipe Luiz disse na última entrevista coletiva. Mesmo com muitos desfalques, ele não pode ficar dando desculpinha. Ele tem um elenco que permite a ele abrigar mesmo com muitos desfalques. Então, assim, mesmo com 13 ausências, o time titular do Flamengo é um time que pode entrar em campo e conseguir um resultado positivo diante do Cuiabá, mesmo jogando fora de casa. É óbvio que se ele for olhar para o banco de reservas, os jogadores à disposição, ele vai parar e analisar. É um banco de reservas recheado de jovens do Sub-20. Mas são jovens que foram campeões mundiais recentemente. E jovens que o Felipe Luiz conhece bastante. Esse é o ponto, né? Exatamente. Eu acho que a partir do momento que o treinador conhece muito esses jogadores, ele consegue tirar um proveito e até mesmo evitar, digamos assim, uma certa exposição desses atletas. Foi o que aconteceu no último jogo, como o próprio Felipe Luiz disse. Ô Flávio Vinic, quase. Foi igual minha avó, cara. Vem, não, garoto, vai. Roda, chama a família inteira, só não acerta o nome da pessoa. Ô, Flávio Vinic. Lá em casa tem isso também. Eu faço isso com as minhas filhas. Ô, garota, eu já chamo de garota. Ô, Flávio Vinic, Big Boys lembrando muito bem aqui, o Pedrosa fala sempre sobre isso. O Flamengo hoje briga pelo título? Não. Matematicamente ainda dá, né? Vocês acham que não dá mais, assim, na não questão dá. do... Então a gente tá falando de um Uma Flamengo... lógica. Não briga por nada. Briga sim. Briga por estar bem colocado na competição, porque quanto mais você tá nas primeiras colocações, mais você ganha grana, né? A diferença é de 5 milhões a cada posição. Então, ficou em quinto,
menos 5 milhões. Ficou em quarto, mais 5 milhões. Ficou em terceiro, mais 10. Então, o primeiro colocado, 50 milhões, por exemplo. Então, assim, o segundo 45, o terceiro 40, o quarto 35 e assim vai. Então, cada posição que o Flamengo atingir, ele ganha mais 5 milhões, que é dinheiro, hein, Flávio Vini? O Flamengo, ele mira... Dá pra fazer um churrasco. Acho que agora, um belo churrasco dá pra fazer, uma festa boa aí de final de ano, né? Acho que o Flamengo mira essa segunda colocação, sabendo que o primeiro lugar é praticamente impossível, né? A gente nem escuta aqueles torcedores sempre muito otimistas do Flamengo falarem em título nacional, né? A Copa do Brasil foi o grande título que o time conquistou aí depois de 2 anos, depois daquele ano na seca. Eu acho que cumpriu o objetivo, que era chegar na fase de grupos da Libertadores. E agora eu acho que entre os jogadores fica muito mais uma motivação para aqueles que querem se firmar no time. A gente vê aí com 13 desfalques, então é uma chance para o Alcaraz mostrar serviço, o próprio Bruno Henrique mostrar serviço, porque a gente não sabe quando depois que voltar a turma toda, esses caras têm que ganhar pontos agora com o Felipe Luiz, o próprio Felipe Luiz também se formar, ganhar confiança, mas o Michael vai ter uma baita concorrência para ele quando voltarem, o Cebolinha, enfim, a turma que está no departamento médico, a Arrascaeta, De La Cruz, todos esses desfalques, depois são concorrentes também desses jogadores que vão querendo ganhar de espaço. Então, não acredito o time entrar acomodado, um cara como o Michael, difícil jogar acomodado, um Alcaraz, um Wesley, está numa baita fase, está voando, eu não vejo o Wesley se acomodar. E mesmo o Flamengo com esses desfalques, um time alternativo, é muito favorito contra o Cuiabá, jogando fora de casa, jogando em qualquer lugar do mundo, o Flamengo é favorito contra esse Cuiabá, que está aí 7 jogos sem vencer, sem fazer gol. Então o Flamengo tem uma grande vantagem, apostaria no Flamengo, não sou de apostar não, é modo de dizer, né? Eu acredito que o Flamengo vai vencer hoje, vai ganhar tranquilo, não imagino o Cuiabá fazendo frente. Eu fico pensando, o Vene passou a escalação. Qual time no Brasil, acho que 2 times são melhores que talvez esse Flamengo que entra em campo hoje, que eu não colocaria como favorito. Se fosse um jogo contra o Botafogo, eu considero o Botafogo favorito, claro. Tá bem, é o melhor time da América do Sul, na minha opinião. Você tá só Palmeiras me gatilhando. Também. Você tá falando coisas que você tá me dando gatilho. Eu tô levantando, ó, levantando pra você, ó. Qual foi o anterior que você falou? Levantadinho. Cuiabá, levantadinho. Fala essa palavra, me dá um gatilho. Levantadinho. Você entendeu? Eu acho que esse time do Flamengo só contra Botafogo e Palmeiras hoje não seria favorito. Essa escalação contra qualquer time do Brasil inclusive contra o Atlético Mineiro. Só mais esse time do Flamengo contra o Atlético Mineiro. No último domingo no Maracanã massacrou o Galo. Praticamente com esse time, uma mudança ou outra. Então, esse time do Flamengo que entra em campo, cheio de desfalques, pra mim, seria o terceiro melhor time do Brasil. Esse Cuiabá que você falou aí, que tá me dando gatilho, é um Cuiabá que hoje, se ele vencer tudo daqui pra frente, são 5 jogos, é um Cuiabá que só atinge 44 pontos. Então, se a gente tá naquele número mágico que todo ano a gente usa, né? 45. Tem que bater 45 pra não ser rebaixado. Já vimos 43, seu corte, já vimos um monte, já vimos 41, né? Mas... é para ver a situação do Cuiabá. O Cuiabá tem 29 pontos, Vene. É uma situação ruim do time. É por isso que eu falo que o Flamengo, independentemente desses desfalques, para mim o Flamengo é favorito, embora o jogo seja fora de casa. Mas tem alguns jogadores que eles precisam mostrar o porquê estão vestindo a camisa do Flamengo. Eu vou citar alguns. O Alan, por exemplo, o Ayrton Lucas. Eu não estou aqui dizendo que o Flamengo tem que trabalhar para poder recuperar esses atletas. É porque o Flamengo não é clínica de recuperação de jogador. Mas esses jogadores, eles têm que desempenhar aquilo que eles conseguem desempenhar. Por exemplo, o Alan, ele foi contratado a preço de ouro, custando 9 milhões de euros. O São Paulo queria esse jogador e ele chegou com o status titular. O Ayrton Lucas, depois de uma passagem pela seleção brasileira, nunca mais foi o mesmo. Então são jogadores que podem aproveitar esse restante de temporada e desempenhar melhor e, quem sabe, terminar a temporada, digamos assim, melhores do que eles foram durante o ano inteiro. Mas, independentemente dos desfalques, Fernandinha, eu concordo com você, eu acho que o Flamengo é favorito para esse duelo. E sobre prêmio, você citou muito bem sobre o Campeonato Brasileiro, mas no caso do Flamengo, particularmente, ainda tem prêmio da Adidas, porque a Adidas ela dá um prêmio maior dependendo da colocação. Óbvio, se o Flamengo é campeão, o prêmio é maior. Segundo colocado, o prêmio é maior. Então, isso é importante também, né? Será que a Adidas não quer botar um prêmio aqui também? Que a gente tá numa colocação... Não estamos, Big Boy? A gente tá bem colocado aí. Nós somos... há tantos anos, o segundo programa esportivo mais visto no nosso Rio de Janeiro. Só perde... Vocês sabem pra qual, né? O negócio do Plim lá. Ai, eu amo essa muitos anos, aí eu troco pra vocês depois. A
culpa é sua, que tinha que estar com a gente aqui desde o início, entendeu? Aliás, não tô nem brigando com vocês não, porque o povo que tá lá ainda não chegou. Então eu não tô brigando com vocês não, é com aquele povo que tá lá agora. Quem tá vendo agora tá certo. E outra, mas a Adidas podia colocar sobre aqui briga pelo título, acho que nem a diretoria acredita mais. A partir do momento que você afasta Gabigol de 2 jogos seguidos, você, teoricamente, você está prejudicando o técnico Felipe Luiz, que tem o Gabigol como titular da posição. Ou eu tô falando alguma mentira? Não, tá certo. não tá. Olha na hora aqui, que ó. precisou, ele tava jogando Põe na titular. Ô, Big Boys, eu gosto quando você tá aí, que eu gosto que você veja. Cadê? Bota aqui. Eu gosto de mostrar pra você a minha labareda. Cuiabá e Flamengo, que jogam hoje um jogo que não vale quase nada mesmo, né? Porque o Cuiabá, apesar de ainda matematicamente não estar rebaixado, dificilmente vai escapar. Esse jogo acontece lá em Cuiabá, com Walter, Alexandre, Marlon, Alan E e Ramon. Bruno A, Lucas F e Fernando S. Sauer, não, mas Pita, você tem que falar um sobrenome dos caras, senão fica, a gente não sabe. Eu não gosto desses negócios de ficar usando esse nome composto. Eu gosto de gasolina. Ali, por exemplo, o Alain Imperior. É só colocar Imperior. Bruno, o que é esse A? É o Sobral. Vai ter o Fernando Sobral. Fernando Sobral. Bota Sobral. Quem é Bruno A? Lucas Fernandes. Amigos, Lucas Fernandes. Esses campinhos não passaram por mim hoje, tá? E eu costumo dizer isso. Esses campinhos são feitos assim, só pra gente dar essa zoadinha aqui, pra dar um molho pro programa. Não, mas eu acho que tem que ser assim mesmo, porque assim, o Alan não é conhecido como o Alan, é Imperor. Imperor. Sim. Vamos ver o Flamengo, como é que vai pra esse jogo? Vamos lá, Mengão na tela, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Everton, Araújo, Alan e Alcaraz, e mais, e ele na frente... Não é Alcatraz, você sabe Alcaraz. O nome do filme, né? Do filme... Por que chama... A Fuga de Alcatraz. Mas já deu a resposta. Qual é o filme? Deixa, semana que vem a gente faz. Não, tem a outra. A mulher vai no supermercado, tá sem dinheiro também. Sem um tostão. Nada, não tem. Precisava alimentar o filho. Ela vai lá e pega um pedaço de alface. Pedaço de alface? Pé de alface. Pé de alface. E coloca nas costas, tá? E... vai saindo meio que de lado pra ninguém perceber, ela vai embora e consegue furtar a alface. Qual é o nome do filme? Eu sei. Pé de alface atrás? Centeno alface, não sei. Qual que é isso? Sabe quem é isso? Alguém sabe? É? Pode falar? Pode. Alface oculta. Essa é boa. Alface oculta. Porra, você não viu a face oculta? Belo filme, cara. Muito bom, adoro essas piadas idiotas, assim, são muito boas. Claro. Tem da aranha no deserto, mas depois eu vou passar pro Sormani que fica mais engraçado. A gente podia fazer um programa inteiro, só com essas idiotices. Essas idiotas. Bom, tá aí o Flamengo, lá na frente, então, quem é o M. Gonçalves? É o Matheus Gonçalves. Bruno Henrique e Michael, esse é o time do Felipe Luiz, que vai a campo hoje sem, claro, muitos dos seus titulares. O Flamengo já está praticamente entrando em férias, né? Tá bom? E agora, para fechar os campinhos de Sai nação, ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui, galera, do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Então, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.